Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 14, diz: ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus relata, se você for ver essa história por completo, que 10 homens leprosos foram até Jesus para serem curados da enfermidade que eles tinham, ou seja, da lepra. A lepra de antigamente, para quem não sabe, é a hanseníase que nós temos no dia de hoje. Mudou o nome, mas a doença é a mesma, a patologia é a mesma. Quando a palavra diz purificados, significa que eles foram curados. Ou seja, aqueles 10 homens leprosos foram curados. Jesus pediu para que eles se apresentassem diante dos sacerdotes, devido ao fato de estarem ainda debaixo da lei de Moisés. Porque até no então Jesus estava ministrando a palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios, mas eles estavam debaixo da lei de Moisés. E eram os sacerdotes que tinham a autoridade de declarar se a pessoa estava pura ou impura. Isso é, nesse caso, com lepra ou sem lepra. Pois os sacerdotes, além de ocuparem o ofício sacerdotal, também eram uma autoridade sanitária naquela época. Então você repare que os milagres que Jesus fazia, muitos dos milagres, ele dizia o seguinte, ó: vai e apresente-se diante do sacerdote. Vai e apresente-se a oferta que a lei exige. Por que motivo? Jesus poderia pedir para aquelas pessoas o seguinte: olha, você foi curado? Vai para sua casa. Não, ele dizia, em alguns casos, o seguinte: olha, você foi curado, vai e se apresente diante do sacerdote para que ele confirme realmente que você está curado, dependendo da gravidade da situação. Olha, vai e apresente a sua oferta que a lei determina. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei e ele não violava a lei de Moisés. Jesus foi o único quem cumpriu os 613 mandamentos da lei de Moisés sem violar um sequer. Então, só para que nós possamos compreender o motivo que ele enviou esses homens até o sacerdote, porque estava debaixo da lei de Moisés. É então o seguinte, nós vemos que eles foram curados. E um voltou para dar o testemunho, então tem toda a história. Mas a grande questão é a seguinte: se nós formos analisarmos as curas que Jesus praticou, os milagres, eles eram na hora. E detalhe, não ficava nenhum resquício. Nós não vemos um leproso chegar diante de Jesus e Jesus fazer a oração e passar 1 mês, 2 meses e eles voltarem para dar o testemunho e ainda ficar um resquício da ferida ou ficar as cicatrizes da ferida. Nós não vemos isso. Nós vemos o quê? As pessoas sendo curadas por completo, na hora, sem ficar nenhum resquício. Muito bem. Agora, eu chamo a sua atenção para os milagres que você tem visto nos dias de hoje, principalmente por meio das redes sociais, por meio de programas de televisão. Eu chamo a sua atenção para esses milagres, para que você possa analisar. É comum você ver nos dias de hoje a pessoa chegar em uma igreja. Isso eu estou te falando quando está filmando e passa na televisão ou nas redes sociais.
dessas igrejas. É comum você ver a pessoa chegar, ela está com uma suposta lepra, uma suposta enfermidade, uma suposta ferida, e essa pessoa recebe a oração, mas na hora não acontece nada, exatamente nada. E você vê que um mês depois, a pessoa volta para contar o testemunho. Então eles pegam a imagem dela de um mês atrás, quando ela chegou e recebeu a oração, ela estava com as feridas, e fazem a comparação com a imagem atual e digam, olha, tá vendo aqui, ó, tinha uma ferida, aqui a ferida já secou um mês depois, e olha, só ficou a marquinha, só ficou o resquício. Se você nunca viu isso, se você começar a assistir essas igrejas que trabalham com supostas curas, você vai ver isso. A pessoa recebe a oração hoje e a enfermidade não sai. Daqui um mês ela volta para contar o testemunho. A mesma pessoa. E aí fica as marquinhas da ferida, isso e aquilo, a ferida vai secando aos poucos. Muito bem, vamos analisar. Se nós formos pegarmos as curas que foram realizadas por homens de Deus no passado, vamos pegar a cura de Naamã. Naamã estava completamente leproso, desde o alto da cabeça às plantas dos pés. O profeta Eliseu disse a Naamã, mandou um recado para ele, nem foi ele pessoalmente que disse, pede para que Naamã mergulhe 7 vezes na água do rio Jordão. Naamã mergulhou 7 vezes na água do rio Jordão. E diz a palavra de Deus que a pele dele se tornou como uma pele de criança. Detalhe, ele não somente foi curado da lepra, ele não somente foi restabelecido a sua saúde, mas a sua pele tornou-se melhor fisicamente, aparente, a elasticidade tornou-se melhor do que a pele de todos que estavam ali, porque ficou como a pele de uma criança. Você pega um bebê, passa a mão no bracinho de um bebê para você ver. É lisinho, aquela pele lisa, macia, delicada. Nós que já somos adultos, a nossa pele já está seca, ressecada com o sol, com a idade, isso e aquilo. Se você pega um bebê, a pele dele é lisinha, fininha. A pele de Naamã se tornou como a pele de um bebê. Ele não somente foi curado da lepra, não ficou sinal algum das feridas que estavam em carne viva, com pus, apodrecendo vivo, não ficou sinal algum, muito pelo contrário, a pele dele melhorou. Isso é milagre de Deus, foi na hora. Naamã não teve que ir para a casa dele, leproso, aí depois de um mês as feridas secariam, ficaria aquela casca, e ele voltaria para falar para o profeta, olha Eliseu, você pediu para mergulhar nas águas do Rio Jordão, eu mergulhei, eu fui para casa e continuei enfaixando o meu corpo, e depois de um mês as feridas estavam secas, as casquinhas começaram a cair, e aqui estou eu para contar o testemunho. Não, foi na hora, porque o milagre de Deus é na hora. Porque as curas que Deus faz é na hora, não fica resquício, não deixa marcas. Ah, mas e essas curas que nós vemos aí, dessas igrejas, nas televisões, que a pessoa recebe a oração hoje, supostamente como uma enfermidade, e depois de um mês ela volta lá e dá o testemunho? Mentira. Armação. Maquiagem. Atores. Para enganar, para ludibriar as pessoas que não têm o discernimento da palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus e tem o discernimento do Espírito Santo, sabe que os milagres de Deus são na hora, não deixa resquício, não deixa marca. Eles não conseguem fazer isso na hora. É a prova mais clara que não é milagre de Deus, é armação.
Se você pegar em Atos, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar imediatamente. Isso significa, na mesma hora, em um estralar de segundo, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Essa é a palavra de Deus, relatada no livro de Atos, capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Se você for pegar o texto por completo, você vai entender o seguinte: a palavra de Deus afirma que esse homem era paralítico desde o seu nascimento. Ele já nasceu paralítico. Este homem nunca andou na vida. E ele foi colocado à porta do templo Formosa. Para quê? Para pedir esmolas. Porque ele não podia trabalhar. Naquela época não existia o que existe nos dias de hoje, um sistema chamado INSS, que por mais que tenha defeitos, se uma pessoa nasce paralítica, não consegue nem andar, é normal, pelo menos deveria ser, que ela consiga uma aposentadoria por invalidez, mesmo recebendo um salário pequeno, que é o salário mínimo. Nós sabemos que não dá para fazer nada. Essa não é a questão em julgamento. A questão é que nos dias de hoje, no Brasil, existe um sistema do governo, um programa chamado INSS. Se uma pessoa nascer paralítica e não poder trabalhar, pelo menos a maioria consegue se aposentar por invalidez. Mas, nesse caso, naquela época, não havia um sistema. As pessoas dependiam de esmolas para sobreviver. Então, este paralítico, ele era levado nos lugares onde sabia que tinha concentração de pessoas. E no templo Formosa, onde as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus, e os líderes para pregar, como Pedro, como João, eles iam lá para ministrar a palavra de Deus. Jesus já havia sido ressuscitado, era o início da igreja primitiva. Este homem era colocado na porta do templo para quê? Para pedir esmolas, porque ele não podia trabalhar, porque ele era paralítico desde o seu nascimento. Então diz a palavra que ele pediu uma esmola para eles, para os apóstolos. Ele pediu esmola, porque ele dependia de esmola. Então, Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, resumindo, eu não tenho dinheiro. Está aí uma prova que eles, mesmo recebendo as ofertas voluntárias ali, porque eles não recebiam dízimo, eles não pregavam dízimo, nem campanha, nem voto. Eles recebiam oferta voluntária, a verdade tem que ser dita. Mesmo recebendo as ofertas voluntárias, eles não pegavam dinheiro para eles, era só para comer, só para sobreviver. Pedro não tinha dinheiro e liderava muitas pessoas, hein? Ele não mentiu quando ele disse para aquele jovem: eu não tenho nem ouro nem prata, eu não tenho dinheiro. Não tem como eu te ajudar financeiramente. Mas uma coisa eu tenho o Espírito de Deus. Eu te digo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Diz a palavra de Deus que aquele homem que era paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha andado, ele levantou, ele andou. E não somente levantou e andou, ele deu um salto para cima. E diz a palavra que ele entrou dentro do templo de Deus, pulando. Ele não entrou andando, ele entrou pulando, glorificando a Deus. Todo mundo ficou de boca aberta. Como que isso é possível? Um homem que nasceu paralítico desde o nascimento, um homem que nunca andou, nós conhecemos, nós vimos esse homem nascer, nós conhecemos a família, nós conhecemos a história dele, ele nunca andou. Como que ele está pulando aqui no meio, dando glórias a Deus? Milagre de Deus. Muito bem. O que nós vemos hoje nesses programas de televisões? A pessoa solta a muleta e ela dá 2, 3 passos meio que mancando. A outra solta a bengala, dá alguns passos cambaleando. Aí o pregador diz: você foi curado. Porém, os seus músculos estão atrofiados, porque você ficou muito tempo sem andar, então seus músculos atrofiaram, é necessário que você faça fisioterapia, para que os seus músculos se fortaleçam novamente e você possa caminhar normalmente. Mentira do diabo, mentira de Satanás. A ciência explica que se nós não
exercitarmos, os nossos músculos se atrofiam. Verdade. Isso é verdade. Ok. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus, quando faz um milagre na vida de um paralítico, jamais que ele cura a causa da paralisia e deixa o músculo atrofiado. Que Deus que é esse? Que criou os céus e a terra. O Deus que criou o universo. O Deus que abre o mar vermelho diante de um povo para passar com pés enxutos. Ele vai e cura a paralisia de uma pessoa, mas não consegue curar os músculos atrofiados. Ele depende que um fisioterapeuta cure com tratamentos de fisioterapia. Que Deus que é esse? Nós vamos explicar para você o que existe por detrás disso. Segunda Guerra Mundial. Isso é ciência, isso é fato, é comprovado. Segunda Guerra Mundial. Soldados baleados, perderam partes dos membros, agonizando de dor, dor sobrenatural. A única coisa que aliviava a dor daqueles soldados feridos era uma substância chamada morfina, conhecida até nos dias de hoje e usada por muitos médicos. Até nos dias de hoje existe o uso da morfina. Morfina é uma droga muito antiga, é uma substância muito antiga. E aqueles soldados pediam por morfina. E o médico entrou em desespero, porque a morfina tinha acabado. Não tinha mais morfina. E aquele médico teve uma ideia. Ele disse: eu vou pegar farinha nita, vou encapsular e vou dar para eles tomar. E vou falar que é morfina. Eu vou dar farinha para eles tomar. E vou falar que é morfina, porque pelo menos eles não vão ficar me pedindo mais. Porque não tinha como. Eles ficavam pedindo, agonizando. Então aquele médico deu farinha para eles e diziam: toma aqui morfina. Toma aqui morfina. Todos que tomaram pararam de reclamar da dor. A dor saiu na hora. Aí eu lhe pergunto: farinha nita tira dor? Cientificamente não. Mas psicologicamente sim. Porque quando aqueles soldados tomaram aquela farinha nita, eles não sabiam que era farinha nita. Eles achavam que era morfina, porque o médico disse: toma morfina. E quando eles tomaram para dentro, eles mandaram uma reação para o cérebro. Ação e reação. Tomei morfina, a minha dor vai sair. E a dor saía. Mas depois voltava. Porque o organismo não recebeu nenhuma droga que tira dor, recebeu farinha nita, mas o cérebro mandou a reação: você recebeu morfina, pare de doer agora. E parava de doer. E a dor saía. Então isso foi estudado. Esse fato foi estudado e foi comprovado cientificamente. Ação-reação. Quando o seu cérebro recebe uma indução dessa, e você acredita, o seu corpo reage de acordo com o que você acredita. Quando esses pregadores dizem que tem o dom de cura, e diz para uma pessoa dessa: levanta e anda, a pessoa inocente acredita, ela larga a bengala, ela larga a muleta, ela larga a cadeira de roda, ela recebe uma indução ali e ela levanta. Ela dá alguns passos. Mas ela não foi curada por Deus. Mas por que ela conseguiu dar alguns passos? Ação e reação. Ela recebeu ali uma indução. Ela acreditou, ela creu. E ela deu alguns passos. Mas se você procurar essas pessoas uma semana depois, estão todas entrevadas novamente. Todas entrevadas. E o pior, quando elas vão questionar o motivo que voltaram a ficar entrevadas, eles dizem: você não creu, você não teve fé, você perdeu a sua bênção. Mentira do diabo. A pessoa fica mais louca e perturbada do que ela já estava, achando que ela perdeu a bênção de Deus. Meu amigo, minha amiga, se você já passou por isso, fique sabendo, você não perdeu a bênção de Deus coisíssima nenhuma. Você nunca foi abençoado, você nunca foi curado.
Jamais que Deus cura uma pessoa e depois tira a cura dela. Jamais. Aconteceu um fato no Brasil de um homem que era paralítico. Isso é fato comprovado. A história tem boletim de ocorrência. Ele era paralítico. Ele se envolveu num problema, numa confusão, que não vem ao caso falar o que realmente aconteceu, mas a questão é a seguinte: uma outra pessoa derramou gasolina nele. Ele estava numa cadeira de roda, paralítico. Devido a uma situação ali que aconteceu, a pessoa derramou gasolina nele e colocou fogo nele vivo. E ele era paralítico, ele ficou sentado na cadeira de roda e o fogo pegou nele vivo, cheio de gasolina. Você sabe o que aconteceu? Ele levantou da cadeira e saiu correndo. Ele correu por 200 metros e caiu morto, mas ele correu. Como que um paralítico que não anda consegue correr por 200 metros? Ele morreu devido às chamas. Como? Ele era paralítico. O cérebro dele mandou a informação: corre, corre para se salvar. Questão de sobrevivência, amigo. O nosso cérebro é uma máquina poderosa. Ele correu 200 metros, um paralítico que nunca andou na vida. Na grande maioria das vezes, preste atenção, depois nós vamos entrar em outro ponto. Existem os atores que estão ali, disfarçando que recebeu cura, e existem as pessoas inocentes. Os inocentes, larga a muleta, larga a bengala, larga a cadeira de roda e tenta dar alguns passos. Você pode ver que eles andam mancando, tudo entrevado. Aí eles dizem que está mancando porque os músculos estão atrofiados. Mentira, porque nós vemos aqui em Atos, capítulo 3, versículo 7 e 8, que aquele paralítico era paralítico desde o seu nascimento, os músculos estavam entrevados, ele pulava. Deus curou por completo. Então, quando a cura de Deus é por completo. Aí você vai prestar atenção também que existem atores ali no meio dessas reuniões. Você quer uma prova disso? Eles começam, olha, levantou uma cadeira de roda ali, levantou a outra ali, segunda, levantou a terceira, levantou a quarta cadeira de roda, levantou a quinta, faz aquele trupé. Preste atenção nessas cadeiras de rodas que levantam. Todas são cadeiras de rodas novas, do mesmo ano, da mesma marca. Todas foram compradas na mesma loja. Eles nem sabem se disfarçar. Aí você diz, qual que é o problema de todas as cadeiras serem novas? Ande na sociedade, ande na rua, prestando atenção nas cadeiras de rodas que você vê. Primeiro, o público que frequenta essas reuniões é um público carente. Você não vê magnata frequentando essas reuniões de supostas curas e libertações. Você não vê. Geralmente os magnatas têm condições para estudar e são mais inteligentes. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe se o que eu estou falando está atingindo você e humilhando você. Me desculpe, mas essa é a mais pura verdade. Você não vê magnata cair muito nesses golpes, porque são mais inteligentes, eles estudam. São pessoas mais sábias. Os mais humildes, por não ter acesso ao estudo, são menos inteligentes e caem nesses golpes, viu? Se você prestar atenção, a grande maioria das pessoas que frequentam essas reuniões de cura e libertação, dessas grandes igrejas, grandes catedrais, são pessoas humildes, pessoas pobres financeiramente. Se você analisar os humildes e os pobres financeiramente, as cadeiras de rodas são cadeiras de rodas usadas e algumas sucateadas. São muletas usadas, algumas sucateadas, remendadas, quebradas. As bengalas, a mesma coisa. São pessoas carentes. Você vê que estão há muito tempo naquela cadeira, a cadeira está rasgada, a cadeira está surrada, às vezes não tem nem condições de comprar uma outra, devido às condições que vive. Se você prestar atenção às pessoas que supostamente receberam a cura, todas levantaram cadeiras novas, cadeiras da mesma marca, que foram compradas na mesma loja. Raciocina.
Sabe o que esses líderes fazem? Essas cadeiras não são usadas no dia a dia para as pessoas andar. Só é usada ali no dia da reunião. Por isso que estão novas. Primeiro ponto. Só não vê quem não quer. Segundo ponto. Eles nem se dão ao trabalho de comprar uma de cada marca. Eles nem se dão ao trabalho de levantar cadeiras velhas para enganar. Eles levantam cadeiras novas. Eles vão lá, um exemplo, a igreja A, a igreja B, a igreja C, compra lá 30 cadeiras de uma mesma loja, de uma mesma marca, de um mesmo jeito ali, e guarda lá. Então, quando tem essas reuniões, eles contratam 30 atores, dão lá um dinheiro para cada um, falam, no meio da reunião, você vai chegar sentado, as pessoas vão ver você sentado, na hora da oração, no final da oração, você diz que foi curado, levanta, sai andando e levanta a cadeira para cima, os obreiros. É o que eles fazem. Então, se você prestar atenção, preste atenção nas cadeiras de rodas que são levantadas. Todas são novas, todas são da mesma marca, foram compradas na mesma loja. Você acha que ali, todos aqueles cadeirantes ficaram paralíticos no mesmo dia? Ou já eram paralíticos, resolveram trocar de cadeira porque estava velha e foram no mesmo dia, na mesma loja e compraram as mesmas cadeiras da mesma marca? Use o cérebro, meu amigo e minha amiga, use o cérebro. Não tenha misericórdia de você mesmo, use o cérebro, raciocine, isso é questão de sabedoria. Só não vê quem não quer, é muito grotesco a mentira que eles contam. É algo muito grotesco, eles nem se dão ao trabalho. Eles nem se dão ao trabalho de tentar manipular as cadeiras. São todas cadeiras novas, as muletas novas, bengalas novas, eles compram nas mesmas lojas. É nova porque foi comprada e só é usada durante o circo que eles fazem. Não é de cadeirante que usa no dia a dia. Não é de aleijados que usam no dia a dia. Só é usado naquela hora ali para enganar, interter a plateia. E no meio desse vucu-vucu, vamos dizer assim, desse circo, existem as pessoas sinceras, que realmente são paralíticos de verdade, que foram até ali para serem curadas. E ela vê os atores levantar a cadeira, ela não sabe que é ator. Lembra da morfina? Do médico que deu farinha Anitta falando que era morfina? Elas veem aquilo e diz, Deus está curando. Olha ali, a cadeira levantou, a muleta levantou, a bengala levantou, e eu também vou ser curado em nome de Jesus. E o pastor dá a ordem, a pessoa levanta. Esses são os sinceros. Mas você presta atenção, eles levantam, dão alguns passos, todos tortos e atrofiados. E se você procurar eles, uma semana depois, estão todos na cadeira de roda novamente. Todos. Aí o pastor diz, você não creu. Você não teve fé. Por isso você perdeu a sua bênção. Meu amigo e minha amiga, se você já passou por isso, ou conhece alguém que passou, fique sabendo, não foi falta de fé, não foi falta de crença, não foi falta de nada. Você nunca foi curado. O que aconteceu com você foi o que aconteceu com aqueles soldados na Segunda Guerra Mundial. A ciência explica ação e reação. Aqui nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta. Nós mostramos a verdade para você. Ação e reação. É o que acontece na maioria desses eventos. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Essas novas línguas aqui é idioma de nações, e não o blá 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 que nós ouvimos nos dias de hoje, sem tradução alguma. Pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes farão mal. Não quer dizer que vai pegar em cobra de verdade e vai tomar veneno. A palavra está dizendo que Deus promete proteger o seu povo. Existe uma promessa de proteção. Não está mandando pegar em serpente nem beber veneno. Mas essa não é a questão é o que diz na sequência do versículo 18. Olha o que diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que a palavra diz? O homem de Deus
que tem o dom de cura, se ele impor as mãos dele sobre o enfermo é curado. Não importa a enfermidade, seja paralisia, seja doença, seja o que for, se ele impor as mãos, a pessoa é curada. A Bíblia não diz que o homem de Deus que tem esse dom tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, está dizendo só dele colocar a mão, a pessoa é curada. Esse é o dom de cura, que muitos pregadores dizem que tem, mas que na verdade não tem. Você quer uma prova? Nós estamos passando por um momento no mundo onde existe uma pandemia, o famoso Covid. Esses homens de Deus que fazem essas reuniões de cura e libertação, que dizem ter dom de cura, de acordo com a palavra, se eles colocarem as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, ela é curada na hora. Agora eu lhe pergunto, cadê os curandeiros? Os hospitais estão cheios. De acordo com a palavra de Deus, se um homem desse entrar dentro de um hospital e colocando a mão na cabeça, só colocar a mão na cabeça, a pessoa é curada na hora. Um homem de Deus que tem este dom é capaz de falir o hospital. Falir. Sabe por quê? Porque se um homem de Deus que tem um dom de cura verdadeiro entrar dentro de um hospital hoje, amanhã o hospital fecha as portas, ele fale, porque todos os doentes são curados na hora, só dele colocar a mão no alto da cabeça. É o que a palavra garante. Os discípulos faziam isso. Jesus fazia isso. Porque eles tinham o dom de cura. Isso é dom de cura. Só de colocar as mãos na cabeça a pessoa é curada. Eu não tenho esse dom e eu não conheço ninguém que tenha. Alguns estudiosos acreditam que este dom acabou. Esse dom de cura era só no início da igreja primitiva para que as pessoas crescem. Mas esse dom não existe mais. Nós não podemos afirmar para você que o dom acabou. Mas uma coisa eu afirmo, eu não conheço ninguém que tenha esse dom. Esse dom de cura eu não conheço. Porque o dom de cura, se você tiver e colocar a mão na cabeça de uma pessoa, ela é curada na hora. Isso é dom de Deus. Dom de cura. Agora, esses camaradas que fazem campanhas de cura e libertação, reuniões de cura e libertação, estão mentindo e enganando as pessoas. Porque eles não têm poder para isso. Eles não têm autoridade para isso e não têm esse dom. Então, abra os seus olhos e se desperte. Ah, mas então quer dizer que Deus não cura mais? Eu não disse isso. Deus cura. Deus tem o poder para curar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. A grande questão é, quando Deus cura, não deixa resquício. Deus não deixa resquício. Os milagres de Deus, se você pegar no Antigo Testamento, eram perfeitos, no Novo Testamento eram perfeitos, e se acontecer nos dias de hoje também será perfeito. Deus não é Deus de confusão. Deus é perfeito em tudo que faz. Os milagres de Deus são perfeitos. Não deixam marcas, não deixam resquícios. Então, não se deixe ser enganados e ludibriados por esses homens, por essas mulheres. Porque são falsos profetas e falsas profetisas que estão no nosso meio para enganar, para ludibriar. Nós não vamos citar nomes aqui, mas existe um falso profeta aqui no Brasil, é um dos maiores, viu? Ele faz reuniões de cura e libertação. Mas se você prestar atenção, ele não cura nem ele. Por quê? Porque ele usa óculos, ele tem miopia, e miopia é uma doença. Eu mesmo tenho miopia e uso óculos. Isso é uma doença. O camarada faz reunião de cura e libertação, mas ele não cura nem ele, porque ele usa óculos. E as mãos dele é torta. Ele tem uma enfermidade, uma deformidade de nascimento, as mãos são tortas. E faz reunião de cura e libertação. Nem ele é curado. Como que ele vai curar outras pessoas? Abra os seus olhos. Se desperte. Se desperte. Isso não existe. É mentira. Mentira. Para enganar. Para ludibriar. E eles estão aí. Em cada esquina tem um. Abra os seus olhos. Se desperte. Jesus está voltando.